meu Pai, desde o templo eu invoco o teu poder para que esta pessoa que está decidida a obedecer a tua palavra, receba o livramento agora, aí em casa, no hospital, no presídio, no carro, no trabalho, não importa onde esta pessoa esteja. Ele que estava pensando que o Senhor não se importava com ele, ela que achava que tudo que vem sofrendo era um castigo, uma cruz, uma provação, mas agora, diante de tudo que ele ouviu, diante de tudo que ela viu, ele entendeu que não é verdade, que o Senhor não está por detrás dessa depressão, dessa miséria, desse vício, dessa separação familiar. Então agora, encosto, solta a mente dela, eu te repreendo, espírito maligno, que estava travando o entendimento desta pessoa, que já assiste esta programação há meses, há anos, e ainda não havia tomado a decisão de crer, de se entregar, de ir para o altar. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, meu amigo. Se possível, faça uma pressão e diga em o nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo, seja livre da opressão, da perturbação espiritual, psicológica, emocional. Oh, meu Pai, receba esta vida, que esta pessoa nesta fogueira santa, esta mãe que chora pelo filho, que este empresário que estava com a arma em mãos, planejando dar um tiro na cabeça, que agora os planos do mal sejam frustrados e que o teu plano, meu Deus, prevaleça na vida de todos que oram comigo, desta pessoa que está no presídio, sofrendo uma injustiça ou pagando por crimes que cometeu, mas agora arrependido se entrega. E aí, no presídio, ele recebe agora o teu abraço. Tira esta pessoa desse hospital, tira este ente querido dessa UTI, para ele dar testemunho do teu poder. Jesus está aí, ele está aí com você. Receba o abraço dele, pois o Espírito Santo marcou um encontro com você. Consagra esta água, meu Pai, como um ponto de contato e dê paz aos que estavam angustiados. Dê força para os que estavam debilitados e dê coragem para esta pessoa obedecer a tua palavra, a sua própria fé que está exigindo dela uma atitude. A nossa fé exige de nós o sacrifício. E nós vamos para o altar. Diga, eu vou lutar com Deus e não contra Deus. Beba, meu amigo. Participemos juntos desta água consagrada a Deus. E tenha aí agora uma experiência com o Altíssimo. Receba paz, receba força, receba coragem para fazer o que tem que ser feito, pois Deus ouviu a sua oração. Busque pessoas em todo o Brasil, meu Pai, que vão se batizar nas águas, porque o arrependido é decidido. E a primeira decisão do arrependido é sepultar o seu passado através do batismo nas águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque a sua mão sobre esta bata e diga, eu vou viver uma nova vida. Eu vou viver em novidade de vida, porque eu vou me batizar nas águas. Receba a confirmação, a certeza, pois Deus envolve você com seu Espírito. Meu Pai, que neste domingo, ao participarmos da Santa Ceia, esta pessoa entre em aliança contigo e nunca mais volte a andar só. E você que concorda, diga amém e graças a Deus.
Estava lutando contra Deus, tentando impor a sua vontade, suas manias, os seus planos, e por isso o resultado sempre foi frustração. Mas a partir de agora, diante do que você ouviu e aprendeu nos casos verídicos exibidos, e nesta experiência que você teve com Deus, nesta oração, você agora vai lutar com Deus, se sujeitando à sua vontade, crendo e obedecendo a sua palavra. Deus vai lhe surpreender, Deus vai fazer além do que você possa imaginar ou pedir. Por isso que domingo agora, nós vamos no segundo domingo deste segundo semestre, lhe servir a Santa Ceia no altar. Você vai receber o pão e o suco de uva no altar, como se você estivesse recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus. Você vai entrar em aliança com Deus. E essa nova identidade, você que diz, bispo, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero ser transformado, eu quero deixar de ser essa criatura problemática, indefinido, amargurado, vingativo, acomodado, preconceituoso, fanático, incrédulo. Eu não sei quem você tem sido, mas uma coisa eu sei, todo ser humano ou criatura é problemática. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, você se torna realizado, feliz. Disso se trata a Fogueira Santa. Nós vamos levar a sua foto lá no Jaboque, lá na Jordânia, onde houve a luta de Deus com o anjo, de Jacó com Jesus, e ele então foi transformado, recebeu um novo nome. Você vai receber um novo nome. Você vai deixar de ser chamado de viciado, depressivo, endividado, solitário, fracassado, para ser chamado de filho do Altíssimo. E você vai ter casamento, saúde, prosperidade, porque tudo isso é consequência para os que buscam a Deus ou o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ao pôr do sol, estaremos então participando da Santa Ceia. Vamos ungir as mãos dos dizimistas com o óleo da pedra e vamos lutar com Deus. Na oportunidade, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 7. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele não importa quantos assaltos você tenha sofrido, roubos, sim, lhe roubaram, talvez no trabalho, talvez no investimento que você fez, talvez na sua própria família, você emprestou às pessoas que não lhe pagam. Não importa, meu amigo, quantas vezes você tenha sido assaltado, literalmente por mão armada ou com um sorriso nos lábios, que são os piores assaltantes, e aqueles que tiram de você o pouco ou muito que você tem,
com promessas de que você vai ser ajudado, que você vai vencer essa situação e a sua situação só piora. Deus está mandando eu falar para você, não importa quantos assaltos você tenha sofrido, o que importa é daqui para frente. Ele quer ser com você, Deus quer estar com você, Ele quer guiar você para que nesse segundo semestre você venha recuperar tudo que um dia roubaram de você. Não apenas economicamente, mas também a esperança, a paz, a alegria, a dignidade, o respeito, a união da sua família. Eu vou provar para você, com casos verídicos, que você pode vencer essa luta que você está travando, olha, já há anos, contra esse problema, contra essa situação que você não consegue vencer. Porque domingo agora vai ser o domingo da luta com Deus. Nós vamos lutar com Deus, nós vamos projetar essa imagem do Vale de Jaboque, na Jordânia, onde Jacó lutou com Deus, e você vai rasgar o verbo, você vai clamar. Se você tiver que chorar, gritar, eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa eu sei, vai ser uma noite de luta com Deus, não contra Deus. Presta atenção para você fazer direito. É com Deus, se sujeitando à vontade dEle, à palavra dEle, ficando na dependência dEle, sendo o próprio sacrifício, colocando tudo no altar e dizendo, meu Deus, agora só resta o Senhor fazer a sua parte, porque eu já fiz a minha. Por isso eu não vou te largar, por isso eu não vou desistir. É uma luta com Deus. Morava com a minha mãe, então eu vivia numa vida limitada. Tinha que ser contado o dinheiro, né? Meu nome é Carlos André, tenho 40 anos, sou empresário no ramo de segurança eletrônica e internet. Antes de ser dizimista, eu trabalhava como empregado, eu não era valorizado, porque eu fazia de tudo naquela empresa, o meu salário era limitado em torno de R$ 1.200. Por isso que eu fui até mesmo pedir um aumento ali para o patrão da empresa na época, que falou que não ia dar o aumento para mim. Eu não tive ali uma valorização pelo meu patrão. E nesse tempo, na igreja, eu aprendi como ser dizimista. Eu aprendi que eu sendo fiel a Deus, eu me lançando no altar, obedecendo a palavra de Deus, eu poderia ter uma vida diferente. Foi aí que surgiu uma ideia, né? Surgiu uma ideia de eu trabalhar por conta. E tudo, eu comecei a ver Deus. Por quê? Porque a minha visão se abriu quando eu entendi que eu sendo fiel no dízimo, Deus ele me abençoaria. E aí eu comecei a fazer desafios no altar. Não só sendo dizimista, com os 10%, mas fazendo prova com Deus. Porque né, a própria palavra de Deus fala que se a gente provar, Deus ele promete abrir a janela dos céus. E aí eu pedi a conta naquela empresa, né? Fechei alguns contratos, tinha 5 contratos de serviço fechado. Aos olhos humanos eu não tinha garantia nenhuma. Porque 5 serviços fechados, vai acabar o serviço, vou fazer o quê? Mas eu confiei em Deus e confiei também na fidelidade do dízimo. E aí eu comecei. E aí eu trabalhei por conta durante 1 ano e meio. Nesse meio tempo eu me casei. Aí eu falei para minha esposa, vamos abrir o nosso próprio negócio, vamos abrir o nosso escritório. E iniciamos com um escritório de segurança eletrônica e prestação de serviço. E aí a gente começou a conquistar clientes, dia após dia, fomos prestando serviço, fomos fazendo parceria. Hoje, nós prestamos serviço para uma empresa americana na área de internet via satélite e também há 1 ano abrimos o nosso próprio provedor de internet, onde estamos avançando na área rural também com o nosso provedor. Hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho uma empresa, temos funcionários que trabalham com a gente. Na época, aquele aumento que eu pedi ao patrão foi negado, mas hoje nós tiramos 10, 20 vezes mais o valor do que aquele valor que o patrão ia dar para a gente de aumento, né? Ia me dar de aumento. E hoje, o meu dízimo inicial na época era R$ 120,
Hoje o maior dízimo chega em torno de 3 a 4 mil reais mensais. A fidelidade no dízimo me mostrou o quão importante nós honrarmos a Deus, obedecemos a palavra, porque houve uma transformação não somente na minha vida financeira, mas também na minha vida espiritual. Através da fidelidade, eu consegui receber o Espírito Santo, né? E hoje a transformação na minha vida ela não é só fora, mas sim dentro. A importância de ser dizimista me fez enxergar uma outra vida, né? Porque antes de ser dizimista, eu vivia ali uma vida limitada. Era refém de um salário. E hoje nós conseguimos o quê? Comprar o que a gente quer, a gente consegue comer o que a gente quer, morar bem, temos nossos carros, né? Temos hoje 3 veículos, temos funcionários, temos uma vida com qualidade. Porque se nós obedecemos ao altar, honramos o altar, com certeza Ele vai nos devolver muito mais do que aquilo que a gente espera. Você quer continuar ganhando R$ 1.200 e vivendo uma vida limitada? Sim, vivendo uma vida limitada, porque o que você faz com R$ 1.200? Nada. Você come mal, veste mal, mora mal e não pode proporcionar à sua esposa, aos seus filhos, à sua família uma viagem, não pode proporcionar conforto, segurança. Se você diz, bispo, eu estou satisfeito com R$ 1.200, então não faça o voto de Betel. Como é que é? Não faça o voto de Betel. Mas se você disser, eu não aceito, eu não estou satisfeito, não é suficiente, eu sei o que eu sou capaz, o que eu faço, então faça o que fez o seu Carlos. O primeiro dízimo dele foi R$ 120, porque ele ganhava 1.200. Hoje, ele dá dízimo de R$ 4.000, porque ele ganha R$ 40 mil. Você quer ganhar R$ 40 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 50 mil? Faça o voto de Betel. Quando? Agora. Mas eu estou ganhando pouco, eu estou endividado, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Esse é o melhor momento para você empenhar sua palavra a Deus. Que Ele seja o seu Deus, o seu Senhor, provedor, guia e salvador. Isso é voto de Betel. Aí, meu amigo, Ele, com o seu Espírito, vai guiar você. Ele vai lhe dar ideias, Ele vai lhe abençoar e você vai prosperar para a glória dEle, não é para a sua glória, não. E é para que você venha patrocinar a obra dEle com ofertas expressivas, 1.000, 200, 500, 1 milhão, porque você vai ter o suficiente para si, para os seus e para a obra de Deus. Veja, o voto de Betel é você ser cheio do Espírito Santo para ser guiado, inspirado pelo próprio Deus. Pare de ser guiado e inspirado pelo medo, pelos outros, pelos encostos. Faça o voto de Betel, que é porta do céu. Eu vou lhe ungir domingo agora com este azeite que foi derramado sobre a rocha. Você fez o voto de Betel? Então você tem a obrigação de estar conosco neste domingo para receber a unção nas mãos. Nós vamos ungir as suas mãos, para que Deus abençoe as obras das suas mãos. Hoje você ganha pouco, mas se você se manter fiel, você vai ganhar muito, 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 muito. Voto de Betel. Aqui, ó, o azeite que foi derramado sobre as pedras foi recolhido pelos auxiliares do templo. A gente colocou aqui no recipiente e nós vamos ungir as suas mãos ao pôr do sol, domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior. Pois tudo que havia conquistado por fora
não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. A minha história se assemelha muito com a história de Jacó. Ele tinha tudo, perdeu tudo, assim eu também tinha tudo e perdi tudo. E de repente ele teve um problema, teve depressão. Então eu cheguei a um ponto de a luz da minha casa ser R$18 e eles cortaram a luz. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica e aos finais de semana eu aprendi com um senhor a domar cavalo. E fui seguindo, trabalhando muito nessas duas profissões, fui evoluindo, lógico. E aos 16 eu comecei a treinar arte marcial. Então fui ganhando campeonato, ganhei campeonato numa modalidade, em outra. Aí peguei faixa preta numa modalidade, na outra. E fiquei um cara muito bem sucedido, reconhecido pela sociedade. Fui contratado pelo Exército, fui contratado pela polícia para poder ensinar arte marcial. Então fiquei muito conhecido, chegou um ponto da minha vida que eu estava bem. Eu conquistei casa, conquistei carro, conquistei moto. Tinha tudo. Tinha um galpão próprio da academia. Acabou que eu me encontrei numa depressão e não conseguia sair dela. Então eu comecei a perder minhas coisas, gastar, vender bens para poder me curar, fazer tratamento, essas coisas, e nada adiantava. Cada vez eu ficava pior. Chegou um ponto de eu perder tudo. Então eu cheguei a um ponto de a luz da minha casa ser R$18 e eles cortaram a luz. Pensando em acabar com a vida. Tudo que eu pegava para fazer, na verdade, com a depressão dentro de mim, não funcionava mais. Não era mais como antes. Na academia não rendia, na oficina não rendia. Na doma de cavalo eu não tinha paciência mais com eles. A depressão, ela te toma tudo. Ela te rouba tudo. E você fica procurando recursos. Cada um te dá uma opinião, vai num médico, vai num psiquiatra, vai num psicólogo, vai aqui, vai ali, compra livro de autoajuda, todos os recursos. Chegou um ponto que não tinha mais recursos. A minha esposa era gerente do meu irmão. E aí o que acontece? Eu conheci ela e a gente começou a namorar, e já fomos morar junto, entendeu? Quando eu conheci meu esposo, dentro de mim deu aquela certeza, agora eu vou realizar meu grande sonho, né, da vida sentimental. Começou tudo muito bem, aquele amor, tudo muito colorido, né? De repente, foi o meu pior de todos os meus relacionamentos. Aí, e de repente ele teve um problema, teve depressão. O pior dia da minha vida foi quando a minha esposa saiu para trabalhar e eu não consegui levantar da cama. Então eu rodei o corpo e caí de lado no chão e fui arrastando até a cozinha e abri a geladeira para me alimentar. Aí a minha esposa começou a frequentar a igreja. Quando eu cheguei lá, eu escutei e vi que havia uma solução para o meu problema. Mas a mudança nela foi tão assim intensa, foi uma mudança tão radical, digamos assim, porque ela passou a ser mais calma, mais tranquila, lidando comigo com mais sabedoria. O Espírito Santo me deu a habilidade para me saber levar todas as áreas. Aí, um belo dia, ela saiu de manhã e eu até levava ela na igreja e buscava. Não tinha problema, ia fazer isso com o maior prazer. Ela foi para a reunião, eu fui para a televisão e abri o canal da televisão para ver se eu via ela dentro da igreja, aquelas curiosidades, né? O pastor disse assim, você que está revoltado com a sua situação, você que está cansado de sofrer, você que tem pensamento assim, que tem pensamento assado, bateu certinho que eu estava. Você pode vir aqui que Deus vai mudar a sua história. Se você está revoltado, Deus vai mudar a sua história. Aquele dia eu contei o segundo para ela voltar para casa.
Eu desliguei a televisão, fiquei contando segundos. Falei, ela vai chegar aqui, eu vou falar para ela, eu quero ir. Quando eu estava há pouco tempo, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu acho que tinha uns 30 dias antes da Fogueira Santa. Eu tive pouco tempo para assimilar realmente o que era a Fogueira Santa. Então eu falei com a minha esposa, vamos fazer certinho do jeito que está sendo ensinado e vamos nos esforçar o máximo que a gente conseguir. E assim nós fomos para o altar. E descemos com a consciência tranquila, porque a gente tinha feito a nossa parte. Dessa Fogueira Santa para cá, teve mais Fogueira Santa. Então todas, eu participei literalmente de todas. E aí Deus foi abrindo porta, dando visão. Eu comprei terreno, vendi terreno, aí compramos um terreno nesse condomínio fechado, aí onde a gente mora hoje, fizemos a casa dos nossos sonhos. Deus deu a direção da gente montar o Aras. Então a gente montou o Aras, a gente mora dentro desse Aras, e aqui a gente comercializa os filhos do nosso cavalo, os irmãos, os parentes deles, dos nossos principais animais. E a gente já teve cavalo com título nacional, com título estadual, a gente vende cavalo para o Brasil todo. Já batemos recorde de venda de animais, já vendemos 100 animais no ano, 120 animais no ano. E eu tenho uma empresa de caminhonete, onde eu faço perícia mecânica, compro terreno na represa, onde a gente vai fazer chalé para a gente descer com jet. A gente tem outros imóveis alugados, onde a gente recebe aluguel. Tenho 2 caminhonetes. E Deus, assim, deu uma qualidade de vida para a gente melhor do que a gente sonhava. Teve a pandemia, mas a gente que tem voto com Deus, aliança com Deus, nós não fomos afetados. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou ansioso, mas a nossa confiança em Deus e a nossa dependência dele aumentou e ele supriu todas as nossas necessidades. Eu vivo bem dentro da minha empresa com os meus funcionários. Pode entrevistar um por um deles, pode ir lá e perguntar para um por um deles, ou pergunta para parente deles o que eles falam de mim. Vivo bem com a minha esposa, consigo ser um pai que eu não tive para minha filha. Não um pai que dá tudo, não é isso. Um pai que orienta, um pai que dá um exemplo de força, de coragem. Então, a minha filha hoje, ela tem 11 anos de idade e já tem o Espírito Santo. A minha esposa também tem o Espírito Santo. Ela é virtuosa, atenciosa, cuida de mim, trabalha, enfrenta tudo sem recuar junto comigo, do meu lado ali. Ele é atencioso, ele é amável, ele é um homem de Deus. Tudo isso que nós conquistamos, é importante, é bacana, é legal, traz conforto, traz alegria, mas o mais importante de tudo que eu conquistei foi a presença do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, é uma virtude dele, você tem paz e disposição. Essas 2 coisas não saem de dentro de mim hora nenhuma. E essa é a maior riqueza que eu tenho hoje. Eu poderia me tirar tudo que eu tenho hoje, deixar só o Espírito Santo. Rapidamente eu teria tudo novamente. Eu te confesso assim, com toda sinceridade, todos os meus sonhos eu realizei. Os meus e da minha família. Professor de artes marciais, apanhando da vida. E apanhou tanto que mal conseguia se levantar da cama, espiritualmente falando. Um empresário fracassado, um pai de família depressivo. O que não faz, meu amigo, a ausência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Você pode ser professor de artes marciais, pode ter sido empresário, pode ter sido famoso. Se você não tem o Espírito Santo, você perde tudo. Ou continua com tudo, sem poder usufruir de nada, porque a depressão não deixa. O senhor Carlos parou de lutar contra Deus. Ficava ali pensando em tirar a própria vida, que Deus não existe, se ele existe, ele não se importa comigo. Ele parou de murmurar e foi para o altar, sacrificou e foi transformado em um esposo maravilhoso, em um homem saudável, em um pai exemplar, em um empresário de sucesso.
que está tirando o Brasil dessa recessão. É isso que Deus quer fazer com você. Domingo agora, vá para o Jaboque, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, lá é o seu lugar. Você vai ficar a sós com Deus. O seu sacrifício, o meu sacrifício, o nosso sacrifício nos faz ficar a sós com Deus. Para então a gente lutar com Ele, não contra Ele, com Ele, de acordo com a vontade dEle. E Ele nos enche do seu Espírito e você passa a ser filho do Altíssimo. Domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas deixou dezenas de mortos e provoca temor de uma guerra em larga escala. O que está acontecendo hoje em Israel e no mundo significa que o fim dos tempos está se aproximando? Nos últimos 120 anos, todos os sinais profetizados sobre a volta do Senhor Jesus aconteceram. Inclusive o maior de todos os sinais, também chamado de supersinal. O renascimento de Israel em 14 de maio de 1948. Por quase 1.900 anos, Israel não existia como nação. Os judeus estavam espalhados pelos 4 cantos do mundo. Mas há apenas 73 anos, Israel foi restabelecida e os judeus retornaram do exílio. Este é o maior sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima, pois o momento da grande tribulação, descrita no livro de Apocalipse, inclui o momento em que o povo de Israel volta a se reunir em sua terra e reconstrói o templo judeu. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém, a área do Monte do Templo está hoje ocupada pela mesquita de Al-Aqsa. Logo, o monte permanece sob custódia da Jordânia. Sob os termos do Tratado de Paz estabelecidos após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Na tradição judaica, é o lugar onde Deus ajuntou o pó para formar Adão. E também é o lugar onde Abraão amarrou seu filho Isaque para o sacrifício. E onde estavam situados os primeiros 2 templos construídos por Salomão e Herodes. Esse terceiro templo pode representar a terceira e última etapa que falta para a volta do Senhor Jesus. Quando, após o arrebatamento da igreja, o anticristo se revelará. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amor.